pontuar algumas palavras aqui e explicar o porquê que Paulo escreve aos Colossenses a respeito do conhecimento de Deus. E por que ele incentiva os Colossenses a crescerem nesse conhecimento? Amém? Os versículos chaves desse capítulo 1 estão em Colossenses, capítulo 1, versículos 9, 10, 11. Eles são os versículos chaves. Esses 3 versículos falam sobre a petição de Paulo para com a necessidade da igreja de Colosso, fala da questão do propósito dessa petição, por que ele pede isso, por que ele pede sabedoria, por que ele pede entendimento, conhecimento, ele explica por quê, e Paulo também mostra como, ou qual é o método para se obter tal conhecimento, tal crescimento. Então ele salienta sobre isso. E esse capítulo 1 é cheio dos termos plenamente, tudo, todos, mais, muito, porque a intenção de Paulo é que os colossenses entendam que eles podem avançar, que eles podem crescer, e que o limite do crescimento, quem vai dizer, são eles. Não existe, é o que Paulo está dizendo, não existe uma linha limite se você quiser crescer, se você quiser avançar em conhecer a Deus, nada e nem ninguém impedirá você de crescer. Paulo quer salientar muito bem isso. Por quê? Porque nos dias de Paulo estava surgindo uma heresia chamada agnosticismo. O que é isso, pastor? Agnosticismo era uma doutrina, ou é uma doutrina, que diz que, pelo fato de não conhecermos os mistérios de Deus, os mistérios a respeito da encarnação de Jesus, os mistérios a respeito de como ele conciliava o corpo mortal, carne, com um espírito divino, e que seria impossível juntar um corpo carnal com um espírito divino em Cristo. Então eles dizem que por não conhecer, o homem ficava limitado a ter esse acesso a Deus. E essa doutrina era muito perigosa, porque deixava as pessoas assim, como que diz: se eu não vou conseguir entender, para que me aprofundar? E Paulo então quer salientar exatamente o contrário, porque olha, preste bem atenção, existe o não conhecer, que era pregado pela seita do agnosticismo, e existe o conhecer o Evangelho de uma forma básica, e essa forma básica é o suficiente para ser salvo. Para ser salvo não precisa ser mestre em teologia, ou passar anos e anos num mosteiro isolado, ou tentar buscar a luz através de diversas e variadas meditações. Não. Para ter a salvação, para encontrar a verdade, basta apenas procurar conhecer. Tem um versículo muito conhecido, que é até usado pelo presidente da República, está lá em João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra conhecer nesse versículo é a palavrinha do grego gnose. No grego, a palavra gnose significa conhecimento, o mesmo conhecimento
conhecimento que a gente adquire no banco da escola. Pega um livro de matemática, vai estudar, adquire conhecimento. Pega uma gramática, adquire um conhecimento na língua, português, geografia e por aí vai. Então aquela palavra ali, João está dizendo assim: se de uma forma simples você me buscar, você vai achar. Aleluia. Se você tatear, você me encontra. É João 8,32. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, não é nada complicado conhecer a verdade para ser salvo. Só que o que Paulo está ensinando em Colossenses, ele não está ensinando rudimentos da fé, as bases da doutrina, não. Ele já está falando, como eu disse aqui quarta-feira passada, para crentes santos que estavam irmanados e eram fiéis. Então ele já estava falando para uma igreja militante que já tinha dado o seu primeiro passo na fé, que era crer em Cristo. Então já não estava mais falando para um povo que precisava ainda conhecer a verdade nos seus rudimentos, mas ele estava falando com um povo que já tinha capacidade de avançar mais nesse conhecimento. Então preste bem atenção. Com essa carta, Paulo está combatendo aqueles que dizem que não tem como conhecer os agnósticos. E nós acabamos de entender que para ser salvo, basta buscar o conhecimento simples de Deus. Porém, Paulo está oferecendo aqui um conhecimento superior. É tanto que essa palavra conhecimento, ela se repete em alguns versículos. Por exemplo, o versículo 6 diz assim, que já, falando do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça. Essa palavra conhecestes não é igual à palavra conheceste lá de João 8,32. João 8,32 é um conhecimento básico. A palavra conhecestes aqui em Colossenses é conhecimento superior. A palavra do grego que está aqui para representar a palavra conhecer-te é epignos. Epi significa estar sobre. É como se esse livro aqui fosse o conhecimento e a minha mão está sobre ele. Então o epi é dizer que é algo mais elevado. Então é isso que Paulo está chamando, está convidando os colossenses. Ei, você quer crescer? Eu tenho algo melhor para você. Enquanto os agnósticos estão dizendo que vai ser difícil conhecer a Deus por causa dos mistérios, por causa das doutrinas difíceis, da conciliação do corpo e do espírito em Cristo e coisa e tal, eu quero dizer para você que não é nada disso que eles estão falando, e eu ainda quero salientar que, se você quiser, você poderá ter muito mais em Cristo Jesus. Então eu quero pegar essa verdade prática de Paulo e dizer para os irmãos que, se você quiser ficar estagnado, se você não quiser avançar nesse conhecimento de Deus, é uma opção sua, é uma opção nossa. Mas se nós quisermos crescer, se nós quisermos avançar, se nós quisermos nos aprofundar, se nós quisermos ir às águas mais profundas do conhecimento e do envolvimento com Deus, é possível sim. Amém, meus irmãos? Então Paulo nos convida a isso, e ele começa exatamente a partir do versículo 3 a salientar as qualidades que aquele povo tinha. Além de eles serem santos, irmãos e fiéis, lá do versículo 2, a partir do versículo 3 ele diz assim, porquanto ouvimos acerca da vossa fé. Ele estava falando de gente que tinha fé. Ele estava falando de pessoas que tinham fé. Não é que ainda
ter, mas eram crentes que já manifestavam essa fé, e a fé dos colossenses se tornou conhecida. Era tão poderosa essa fé, o povo era tão fervoroso, que a fé deles ganhou fama, notoriedade. Então Paulo diz que ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus. Então a igreja aos Colossenses era uma igreja de fé. E como é que a fé é demonstrada? A fé é demonstrada no dia a dia, porque a fé não é algo só que eu venha dizer assim: olha, eu sou um homem de fé, e fica nisso. Ela é demonstrada através não só das minhas palavras, mas também através das minhas atitudes. Porque não adianta nada eu dizer para você: ei irmão, nós comungamos da mesma fé, e quando eu passar por aquela porta, eu vou fazer tudo de errado que o mundo e o pecado e Satanás oferecem. Então a minha mensagem de fé não vai estar, de acordo com as minhas atitudes. Então fé e atitudes andam juntos. Então quando eu digo que ando por fé, quando eu sou um homem da fé, quando nós dizemos que a igreja é uma igreja fervorosa, estamos dizendo que essa igreja já passou por situações onde sua fé foi provada, e mesmo assim ela não abandonou a fé. Ela permaneceu sendo fiel. E diversas são as situações. Quantos de nós hoje não estão revoltados com Deus? Porque Deus não curou um parente, mas o matou, levou ele para a glória, enquanto que ele queria que ele estivesse ao seu lado, e por conta disso se revoltou contra Deus e abandonou a fé. São testes que a nossa fé passa. São situações onde nós temos que provar que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a largueza, a largura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. É assim que a fé, a verdadeira fé, se expressa. Essa fé onde quando pisam no calo da gente, a gente já fala logo que vai abandonar o caminho, é fraca. É fé, mas é fraca. Está precisando de vitamina, está precisando de um fortalecimento para poder crescer. A segunda característica da igreja aos Colossos é que ela era uma igreja que tinha amor. Amor, versículo 3, versículo 4 diz: e do amor que tendes para com todos os santos. Glória a Deus. Se ele tivesse dito só amor, já estava de bom tamanho. E do amor que a igreja de Colossos tem. Mas ele diz: do amor que tendes por todos os santos. Ele estava dizendo que a igreja, ela tinha o costume de mostrar que era uma igreja amorosa, quando ela se importava com o seu próximo, quando ela se importava principalmente com os domésticos da fé, com os irmãos. Quando via um irmão precisando de alguma coisa, o outro irmão ajudava. Quando via alguém precisando de uma força, aquele irmão estava lá para dizer: olha, eu estou aqui para te ajudar a levantar, para ajudar a caminhar. Então esse amor que existia no meio da igreja se caracterizava exatamente pela empatia. Eu sinto a tua dor e tu sentes a minha. Entenderam? Então esse amor era expresso, não era só de chegar, bater no ombro e dizer: eu te amo, tá? E vou-me embora e deixo o camarada lá com as suas necessidades. Amar assim é fácil, amar de boca. Agora, o amor, ele não se expressa apenas com palavras, mas o verdadeiro amor se expressa através de atitudes. Atitudes. Não estou dizendo aqui que agora a gente vai ser aí bobalhões, e fazer caridade aí para todo mundo, sem levar em conta quem são, e de repente ser enganado por espertalhões. Entendeu? Não estou falando disso. Não estou falando de ser tão bobo a ponto de ser enganado. Não é isso. Eu estou falando de amor, de pessoa que conhece a outra pessoa. Eu conheço o pastor, o querido Ribamar me conhece, a pastora Jesuíta me conhece, eu conheço a irmã Vânia, o irmão Humberto,
E aí eu fico sabendo a respeito de alguma coisa um do outro, e a gente sente a dor. E se a gente não pode fazer nada, pelo menos dar uma ligadinha, ou ir lá. E se a gente não consegue dizer nada, pelo menos dar um abraço. Porque tem situações que não tem palavra, né? Você deve ter vivido isso nesse momento de pandemia. Tem situações que palavras não resolve. Então a melhor coisa a fazer é dar um abraço e ficar do lado ali. Um cara de choro também, chorar com os que choram, porque não tem palavra que console. Mas só o fato de estar do lado é importante. Então, gente, é esse amor. E ele diz aqui que, além de fé, a igreja dos Colossenses tinha amor uns pelos outros. Que coisa linda, né? A tua dor ser a minha dor, a minha dor ser a tua dor. O que tu estás passando afetar a minha vida, a minha família. E é interessante, principalmente nesses dias onde nós temos aí os grupos de redes sociais, onde a gente rapidinho pode comunicar as situações, né? Eu vejo a minha esposa participa de um grupo aí do Círculo de Oração. Ela participa e eu participo, né? E aí ela diz: ó, a fulano de tal está passando por isso. Aí já sabe que temos que orar por aquela pessoa, né? Agora tem um rapaz lá do Abrão, muito jovem, chamado Alan, que ele está aí mal, e aquilo tem mexido. No primeiro momento que a Vânia disse: olha, o Alan está muito ruim, rapaz, me abalou, e eu já fui falando com Deus e dizendo para Deus: ele é um bom filho, tua palavra diz que os bons filhos vão ter vida longa, cumpra a tua palavra, dá vitória, e estou pedindo por ele, estou clamando por ele, pedindo que Deus tenha misericórdia. Mexe com a gente, é a dor do outro que mexe com a gente, porque somos irmãos. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, apesar de que hoje não dá para a gente sair se abraçando, mas eu quero dizer para ti que a tua dor é a minha dor. A minha dor, eu espero que seja a sua. Você pode dizer isso para o irmão do lado sem tocar nele? A sua dor é a minha dor. Agora, irmão, não vai fazer da dor do outro obra para fuxico, tá? Porque tem gente que gosta de saber da dor dos outros para ficar falando, fuxicando, né? Tu sabe, fulano está passando um perrengue doido, meu Deus, o que será? Aí vira amigo de Jó, porque já vai procurar motivo por que fulano está passando prova. Aí vai dizer: não, é porque também é isso, acho que foi isso, foi aquilo, foi aquele outro dia que ele veio com o sapato amarelo.